Hoje vamos falar na nossa reflexão sobre o segredo do casal abençoado. Então, queridos irmãos, a quarentena parece que está sendo um dia dos namorados estendido, ou não? Existem alguns casais que parece que essa quarentena, esse tempo estendido do dia dos namorados tem trazido alguns conflitos, algumas dificuldades. Mas com Jesus nós podemos superar todas as coisas. O nosso Senhor é aquele que faz o seu sol nascer sobre a nossa vida, nossa casa. Hoje eu queria comentar com vocês um versículo bíblico que está no meu coração desde que fui convidado para trazer essa breve reflexão. Esse versículo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 6. Eu vou ler inicialmente o versículo na Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase bíblica muito bonita. Diz assim: na família do justo há um grande tesouro. E a segunda parte do versículo diz assim: mas os rendimentos dos maus trazem dor e tristeza. Vou ler agora na Bíblia que nós usamos bastante, a Nova Versão Internacional, que diz assim: a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Provérbios 15, versículo 6. A nossa palavra-chave para o casal abençoado é essa palavra, tesouro. E esse versículo, naturalmente, ele se relaciona com outro versículo do Novo Testamento, que contém as palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Muito conhecida essa palavra, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. São palavras de Jesus. Notaram que a palavra tesouro aparece em ambos os versículos. Mas nós vamos fazer uma pequena ampliação para entrar no nosso assunto e na nossa reflexão sobre o segredo do casal abençoado. Primeiro, quero destacar para vocês o tesouro do relacionamento. Mesmo que esse texto de Provérbios esteja se referindo ao lado do tesouro material, isto é, ligado mais à prosperidade, todos os cristãos, todos os filhos de Deus sabem, todo casal de Deus sabe, que o tesouro não está nas coisas materiais. Então o sentido desse versículo também poderia ser o tesouro maior da família são as pessoas que a compõem. Casas bonitas nem sempre contêm belos relacionamentos. Eu passeava com a minha esposa, Anália Maria, nos Estados Unidos, em uma área que tinha casas belíssimas. E a pessoa que estava nos levando ao passeio, o nosso queridíssimo Dr. Elton Wood, disse: não sei para que essas casas tão bonitas e os seus moradores aproveitam tão pouco. Quer dizer, muito trabalho, muita vida fora de casa, mas um pouco convívio naquelas belíssimas casas. Então esse é um relacionamento que está se referindo, na verdade, ao mais importante das casas, que são a nossa vida familiar, o nosso relacionamento. Agora, esse outro versículo de Mateus, nós temos ali o tesouro espiritual. As palavras de Jesus em Mateus nos falam de um tesouro imaterial. Esse tesouro é Cristo. É Ele que, com a sua presença, dá brilho à vida do casal. Você disse amém aí?
É a presença de Jesus que faz com que você e o seu cônjuge tenha esse brilho, esse sol da nova estação com Deus na sua vida, no seu relacionamento. Mas o nosso assunto é tesouro, o tesouro para o casal abençoado. Você já imaginou como é que se forma um tesouro? Na verdade, um tesouro não aparece do nada. Só aquele tesouro dos piratas, você já viu isso em filmes, já viu em histórias, esse aparece do nada. É aquele baú repleto de joias, de ouro, de prata, uma coisa maravilhosa. Mas esse não é um tesouro fictício. Esse tesouro que nós queremos nos referir é o tesouro que é entesourado. Desculpe a redundância, tesouro entesourado. Quer dizer, você vai alcançar um tesouro, ter uma riqueza, se você ajuntar riquezas, ajuntar o seu tesouro. Então, na nossa vida de casal, na nossa vida de família, nós precisamos fazer esses ajuntamentos daqueles valores que vão nos trazendo esse tesouro que está na casa do justo, na casa dos servos de Deus, naqueles que amam o Senhor e amam a sua palavra. Agora, quais são as joias de grande valor para você como casal, para vocês, melhor dizendo, como casal? A casa do justo, eu vou usar uma expressão que eu cunhei, é uma tenda palaciana, é um palácio, mas com um toque de singeleza e de simplicidade. Nessa casa do justo sempre haverá um cantinho de oração. Mesmo as casas pequenas, elas podem ter esse cantinho de oração. Também tem um espaço para leitura, meditação e para estudo da palavra de Deus. Em alguns lares, algumas casas dos servos de Deus, agora esse lugar de leitura bíblica, de oração, às vezes também está sendo usado para trabalho em casa. Que é feito à distância, nós sabemos disso muito bem. Também na casa do justo tem uma mesa para aquelas deliciosas refeições e também para comunhão. Como é maravilhoso ter comunhão. Ultimamente, eu, a minha esposa e o nosso filho, nós estamos agora em 3 em casa, bem juntos nesse período da quarentena, do isolamento social, e nós temos tido essa oportunidade de estar à mesa, de ter comunhão e de ter ali belas refeições. Na casa do justo também tem uma cama para se abraçar e para descansar. Você entende isso como casal, como é importante essa cama, esse lugar de repouso, esse lugar de abraçar, para nós dizermos assim, de uma maneira linda, para todos vocês. Aliás, vocês se lembram que algumas pessoas diziam: olha, se eu tiver um fogão e uma cama, eu já posso me casar, não é? E olha, isso é uma boa dica, uma boa dica para todas as pessoas. Mas é isso que é a tenda palaciana, tem esses lugares, esses cantinhos. Estou só fazendo esses detalhes para descobrirmos como é o nosso ambiente do relacionamento. Mas a casa do justo também tem a proteção de Deus, aleluia, glória a Deus. Se o Senhor não guardar uma casa, não adianta termos alarme, não adianta termos seguros, não adianta colocarmos vigias, sentinelas, mas é o Senhor que nos guarda, é Ele que nos traz a verdadeira segurança. E nesse período de medo, de instabilidade, nós precisamos voltar os nossos olhos para essa fé, para essa crença que Deus é aquele que nos dá a verdadeira segurança. Outra palavra, já mencionei agorinha mesmo, é sobre a estabilidade que tem a casa do justo. É nessa estabilidade nos relacionamentos, de ter a nossa casa, as condições que Deus nos dá para vivermos a vida de família,
é que nós encontramos esse equilíbrio restaurador. Quando nós temos essa estabilidade no nosso relacionamento, na nossa casa, irmãos, é aquela expressão assim, muito ampla, que às vezes a gente usa: pode cair o mundo, mas estamos seguros com a presença de Deus, com esse equilíbrio vital na nossa vida. Na nossa casa também, como casal, na nossa família, o cônjuge sempre é amado. E também, mais do que isso, os nossos filhos são abençoados. Então, na casa do justo tem a bênção desta forma de amar o cônjuge e de abençoar os nossos filhos. E qual é o segredo dessa vida familiar, desse ambiente sagrado da casa do justo, que tem o seu segredo, porque tem esse tesouro nas suas vidas e dentro de casa? É abrir os nossos ouvidos, é abrir as nossas mãos, é abrir o nosso coração. Importantíssimo saber fazer exatamente isso, ouvir os membros da nossa família, ouvir um ao outro como casal, abrir também as nossas mãos para tocar, para estender com ajuda. Estenda a sua mão com um toque de amor. Agora mesmo que você está assistindo esse momento de meditação, toque na mão da sua esposa, toque na mão do seu esposo, toque na vida daquele que está ao seu redor. Isso é importantíssimo. E também nós abrimos os nossos braços. Hoje está ficando um pouco difícil de dar um abraço assim em todas as pessoas, mas aqueles que são íntimos, estão em casa, como é bom ter esse abraço. A minha esposa cobra demais: eu quero um abraço. E aí nós damos aquele abraço gostoso. Às vezes ela me dá um aperto e diz: não aperta, porque é perigoso perder o fôlego, não é, queridos irmãos? Então é maravilhoso abrir os braços. Mas olha, tem um detalhe também: aqueles que são mão fechada assim, aqueles mineiros mais mão fechada, abra a mão também, irmão, abra o bolso também. Isso é maravilhoso, que você possa usufruir dessa bênção em família. E como é que a Bíblia define o marido cristão? Breves traços que nós encontramos no livro de Provérbios. Primeiro é sobre o marido, é sobre o homem no casal de Deus. Primeiro, ele é aquele que teme a Deus. Provérbios 14, 26. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isto é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor na vida do homem de Deus. Ele está inteiramente comprometido com a sua esposa e a valoriza como presente de Deus. Você sabe desse versículo bíblico, Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Em terceiro lugar, o homem de Deus, o servo de Deus, ele treina os seus filhos sabiamente. Provérbios 4:11. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Não há maior alegria para o homem de Deus do que ver os seus filhos no temor do Senhor, andando nas veredas do Senhor nosso Deus. Ainda um quarto aspecto desse homem de Deus descrito em Provérbios é que ele é provedor. Provérbios 13, 22, a primeira parte do versículo diz: o homem bom deixa herança aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Veja como essa pessoa tem uma responsabilidade com seus filhos e até com seus netos, quando Deus assim os agracia. E a esposa? A esposa desse casal abençoado por Deus, que tem esse segredo, tem esse tesouro dentro de casa, é esposa igualmente o marido. Ela é temente a Deus. Diz a Bíblia: a mulher sábia edifica a sua casa. O temor do Senhor a leva a fazer de uma maneira sábia essa construção, essa edificação de sua casa. Também essa mulher está comprometida com seu marido,
Provérbios 31:11, o coração do seu marido confia nela. Terceiro aspecto, esta mulher de Deus, ela é uma mestra criativa. Provérbios 31:26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E finalmente, esta mulher de Deus, de Provérbios 31, a mulher que a Bíblia chama de mulher de sabedoria máxima, essa mulher tem uma beleza proverbial. Diz Provérbios 31:25, a força e a dignidade são os seus vestidos. Um comentarista disse que força é a mulher na sua juventude e dignidade é a mulher na sua maturidade. Isso para descrever essa beleza da mulher de Deus. Olha que casal este que a Bíblia nos descreve. Ambos são tementes a Deus, ambos são comprometidos um com o outro, e ambos possuem esta dedicação um ao outro, aos seus filhos e ao andamento de sua casa. Olha, para a gente finalizar essa nossa reflexão sobre o segredo do casal abençoado, que é exatamente ter esse tesouro da palavra de Deus, de um relacionamento santo, eu queria dizer só essas palavras finais para nós orarmos uns com os outros. Primeira coisa, o casal abençoado é aquele que vive na comunhão de Jesus. Eu li recentemente uma frase que usei no casamento de uma sobrinha em Poços de Caldas. Esse pensamento diz assim: quando duas pessoas se unem, sua força é triplicada, pois Jesus está presente. Se Jesus está presente, querido casal, na sua vida, você é abençoado. Esse casal que vive nesse elo com a presença de Jesus tem a sua força triplicada. São dois, é o marido e a esposa, e ambos estão com a força triplicada por causa do amor de Jesus. Uma outra palavra seria que o casal abençoado tem uma tenda palaciana. Cultive esses ambientes e esse relacionamento que glorifica a Deus. E você sabe que os princípios que nós compartilhamos vão te ajudar a ter o sol da nova estação brilhando na sua vida e no seu coração. E finalmente, sigam a direção da palavra de Deus em sua sabedoria prática. E a sabedoria máxima das Escrituras é essa: temer a Deus. Que ambos possam, de joelhos, diariamente, toda vez que é possível, se ajoelhar e dizer: ó Deus, dá-nos o teu temor, para que vivamos uma vida sábia, uma vida linda, uma vida fortalecida pelo Senhor. Essa é a palavra que eu gostaria de transmitir a você, casal precioso da Igreja do Nazareno de Barão Geraldo. E nós amamos os queridos irmãos, a partir do pastor Rafael e da Estela, do irmão Valcir e da Sueli, e todos que representam os pastores, as pastoras da igreja, e também aos amados casais. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês, e que o dia dos namorados, a vida de família, seja realmente esse tesouro na sua vida. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus, agradecemos esses momentos. Que as nossas palavras não sejam palavras levianas, não sejam palavras soltas ao vento, mas sejam palavras que vão encorajar cada casal da igreja. Todos aqueles que vão assistir esse vídeo, vão participar dessa mensagem. E que, sobretudo, cada casal tenha sua força triplicada pela presença de Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.